agora é a hora dos nossos patrocinadores. Vamos falar do novo que chegou agora, que é a Barbearia do Miguel. A Barbearia do Miguel, ela, se eu não me engano, tem mais de 30, 40 anos já no mercado, né? E ela que cuida da minha barba, do meu cabelo, do corte do meu cabelo, então deixa eu com um visual mais elegante, mais charmoso, tá? Então você aí que tá buscando dar um trato no cabelo, um corte, a barba, ter aquele cuidado, vem pra Barbearia do Miguel. Fica aqui na Rua Paraíso, pertinho da gente, tá? E não podemos deixar também que aqui também na Paraíso tem a Master Life. É, e eu como CEO da Master Life, eu garanto que é o melhor cartão de benefícios para você que busca realizar o seu tratamento dentário, fazer o seu implante, um clareamento, ter um aplicativo para usufruir de mais de 30 estabelecimentos. Com o cartão Master Life você tem tudo isso. Vamos deixar aqui nas descrições o link da Master Life para que você possa utilizar a sua Master Life. E o melhor, hein? Esse link aqui vai direto para o WhatsApp, você falando que está escutando agora, vendo a gente no Business Cash, você vai ter 50% de desconto no plano Gold. O que que significa isso? Ele tem um custo de 365, você vai pagar 182,50 só. E é para um ano e para 4 pessoas da família. Então é maravilhoso, manda um oi, fala que viu no Business Cash, que é 50% de desconto, tá? Isso é porque sou CEO da Master Life e garanto isso para você. E não podemos deixar, né, de falar do Instituto Sena, Centro de Neurolinguística Avançado, é isso mesmo, Centro Educacional de Neurolinguística Avançado. O Sena, ele mexe com toda essa parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, fala sobre PNL, programação neurolinguística. Então, você que está buscando quebrar essas crenças, mudar o seu estado atual, ou até ter uma profissão, é isso mesmo. Hoje, você sendo formado em PNL, com Master ou com Practitioner, você pode montar o seu consultório e já começar a atender e já ter uma renda financeira, além de mudar o seu estado atual. Então, é fantástico o Instituto Sena. Tem coisa nova para o Instituto Sena, com parceria conosco. Então, esse mês agora de abril tem coisa nova e aqui no Business Cash vai ter para vocês também. Vou deixar também na descrição para que vocês tenham acesso. Então, são os nossos patrocinadores levando para vocês não só cuidado, cuidado com a saúde, cuidado com a aparência, igual a barbearia do Miguel, mas também cuidado da mente, do corpo, né? Tudo isso unidos para levar vocês ao topo, que é onde vocês merecem estar, tá? Então, sejam bem-vindos ao Business Cash. Como eu falo, encaminhe, compartilhe, tem os links de descrição, entra lá, pega suas promoções, suas campanhas, porque você merece. Vamos lá. Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso 13º episódio do Business Cash. E hoje, para comemorar 3 meses, aniversário de 3 meses do Business Cash, eu tinha que buscar uma pessoa fantástica para comemorar esse aniversário. Então, aqui nós contamos nesses 3 meses muita história de vida, muita queda, recomeço, muita vida real. E hoje nós temos aqui nada mais, nada menos que Fábio Silva, o apresentador e o criador do Baianidade. Isso mesmo, professor, mais de 15 anos dentro da área de professor, e eu nem sabia, hein, gente? Então, quem vai falar mais sobre o currículo, sobre a história dele, é ele mesmo, meu amigo Fábio Silva. Seja bem-vindo ao Business Cash, Fábio. Ô, Rodrigo, muito obrigado, boa noite a todos que estão acompanhando, né, nesse momento especial. Que privilégio, três meses, e eu estar aqui hoje, nesse momento, para, comemorando contigo, né? Como você falou, né, professor Fábio, né, comunicador Fábio, né, que tem uma história que eu espero que quem esteja nesse momento assistindo sinta-se privilegiado também e possa compartilhar comigo esse momento especial. É isso mesmo, Fábio. Aqui nós contamos histórias mesmo de vidas de pessoas. A gente sabe que todo mundo tem um sonho, um desejo, um anseio de conquistas, de vidas, de histórias,
mas todo mundo só vê tudo lindo e maravilhoso. Eu Hum, vejo você muito na televisão, um sorrisão largo, alegre, uma história bonita, né? Um pouco que eu conheço dos projetos sociais, das coisas, sim. mas eu quero que o povo conheça um pouco o Fábio, que Pronto. apresenta, que busca a história de cada um, busca a história dos artistas, está ali no meio. Então nós queremos conhecer um pouco sobre você. Você nasceu em Salvador, Fábio? Não, não, na verdade eu nasci em Mutuípe, né, a minha mãe engravidou do meu pai aqui em Salvador, ela veio na verdade muito nova, em torno de 16 anos, 15 para 16, trabalhar em casa de família, conheceu o meu pai, com 18 anos ela engravidou, o meu pai, ele não me registrou, e ela voltou para o interior, ele não reconheceu, ela voltou para o interior, me teve no interior de Mutuípe, a minha terra natal, a que eu tenho tanto amor e carinho, onde minha família reside. Sou mutuipense, né? E aí fiquei aproximadamente um ano no interior. E depois a minha mãe retornou aqui tentando aventurar a vida, né? De trabalhar na casa de famílias para poder me criar. Então eu tive aí uma fase muito difícil, uma fase até uns 12 anos de muita dificuldade, de morar na casa dos outros, de favor, porque a gente não tinha casa. Meu pai não tinha, ele não tinha feito nenhum reconhecimento, no registro, né? Não tinha interesse em assumir e minha mãe teve que sozinha batalhar para poder me criar, irmão. E como que foi esse processo de lidar com esse sentimento vendo a necessidade da sua mãe, né, tendo que ser ali a tutora Sim, e financeira, né, fazendo papel tanto de pai quanto de sim. mãe. Como que foi esse sentimento de você não ter a presença masculina do pai junto e ver sua mãe assumindo essas responsabilidades? Ó, foi difícil, Rodrigo, porque na verdade eu passei a ter aquela coisa de sentir a falta de um pai aproximadamente com os 7 anos de idade, tá? Eu lembro muito bem que eu morava, né, minha mãe trabalhava, eu morava de favor, eu era criado por terceiros. Eu lembro uma fase da minha vida que minha mãe trabalhava de segunda a domingo, de segunda a sábado, e só tinha folga aos domingos. E eu era criado por uma família, né, em Brotas, né, hoje até é falecido, que eu tenho o maior respeito e carinho, mas aos meninos que também foram criados comigo, Thierry, né, enfim. E aí a gente foi criado junto. Eu lembro muito bem porque a gente ficou. E aí eu só via minha mãe dia de domingo. E cadê meu pai? Né? Meu pai não era presente. E aí eu comecei a cobrar da minha mãe, né, a presença do meu pai. Então minha mãe tentou algumas vezes, me levava para poder conhecer o meu pai. Eu lembro muito bem disso, algumas cenas. E meu pai parecia que não tava nem aí, né? Ele não ligava. Então ele. E aí eu quero, pronto. E aí minha mãe ia embora. Minha mãe muito chateada, cobrava dele presença, cobrava dele para ajudar. E ele não se importava mesmo com isso. Eu lembro que a gente passou por muita dificuldade até uns 10 anos de idade, no sentido assim, e revolta, né? Porque eu não entendia porque meu pai não queria me reconhecer, meu pai não tinha um registro, meu pai não fazia questão de Dia dos Pais, né? Eu ficava muito mal, porque, poxa, meu pai, velho, né? Não tem coragem, assim, de estar com meu pai, quero. E foi difícil. E aí foi quando eu realmente entendi a necessidade de que ou eu continuaria sofrendo ou virava a página e escolhia uma vida diferente, porque minha mãe não merecia, né, sofrer e minha mãe não merecia que eu fosse para o mundo das drogas, que eu caminhasse para outro caminho. Então, eu morava numa comunidade muito pobre, né? Então, a gente, de fato, não via muitas pessoas ali caminhando para o caminho errado, né? Aos poucos. Era um processo. E aí eu digo, eu não quero isso para minha vida, né? Eu não quero viver isso. Então, eu tive que optar mesmo, eu tive que decidir muito cedo o caminho que eu queria percorrer. E aí foi o caminho que eu disse, eu não vou seguir esse caminho, porque não me combina. E eu lembro muito bem que o que me fez muito fazer isso foi uma determinada vez que minha mãe chegou, eh, chegou, né, na casa, a gente estava morando já de aluguel, eu tinha em torno de uns 12 anos de idade já. E essa casa, velho, é interessante porque quando chovia minava, irmão. Porque Né? assim, eu fiquei muito tempo morando na casa dos outros de favor, né? Eu lembro muito bem que uma das casas que a gente morava de favor, que era um quarto, a pessoa tinha aceitado a gente, eu também sou muito grato a ela, né? Hoje também não faz parte mais do nosso processo, mas
sou muito grato. Minha mãe comprava o botijão, mas ela não aceitava que desse banho quente de manhã em mim, que gastava o gás. Aí você tomava banho frio. Banho frio, né? Isso aí você tinha quantos anos? Eu tinha, poxa, 7 anos, 8 anos. Tinha que tomar banho frio, irmão. Logo cedo pra ir pra escola. Então, minha mãe comprava, tipo, e aí a gente passou por muita humilhação na casa dos outros, irmão. A gente foi muito humilhado, irmão. Eu lembro muito bem que até me emociono porque, assim, a gente sofreu muito, irmão. É, A gente, depender das até outras meu, pessoas. a gente até, isso mexe muito comigo, né? E, Porque a gente passou por muita dificuldade. e A você vê sua gente, mãe é, passando é, isso, eu acho que é o mais é, doloroso, né? eu lembro muito bem que minha mãe chegou uma vez e não tinha o que tem que fazer enquanto viva, velho. Não adianta se homenagear só os mortos. Não, Homenagear os vivos, que eu acho que é o mais exatamente. bonito. É você Isso, ter, homenagear a mãe, tá ali do lado, tá chegando o Dia das Mães aí, para quem tá nos isso. assistindo. Pega sua mãe, dá um abraço. Minha mãe tá longe, né? Mora em Belo Horizonte, mas toda hora que eu posso, eu tô ali do lado dela e tal, porque faz parte, é a pessoa que colocou a gente no mundo, que deu tudo que podia dar, dentro das dificuldades ou Sim, não, ou dentro do exato. processo, ela deu o que ela tinha. Ah, mas minha mãe Isso. me fez isso de mal. Ela deu o que ela tinha. Na hora que vocês entenderem esse processo, Mas tá tudo você bem. vai estar tudo tranquilo, você vai Perfeito. conseguir ter, aliviar e perdoar. É isso mesmo. Rodrigo. Mas vamos lá. E aí você estudou sempre colégio público? Escola pública minha vida toda, Eu né? crente que você era menino nascido em berço de ouro, Ah! esse Fazer. colégio dos É, mais top fique aí. possível. Queria. Inclusive, eu fiz uma postagem um dia desses sobre os outdoors de emprego, né? Aí alguém falou assim, um hater. Você tá falando porque não é você que nunca trabalhou. Eu digo, meu Deus, não sabe a minha história de vida. Eu comecei a vender cueca com 12 anos de idade na porta dos outros, pra poder tentar ganhar um dinheirinho pra porque em Ajudar em casa casa. ajudar em casa. Eu era office boy com 14 anos de idade. Eu ia. Hoje tem motoboy que fica pegando moto, era office boy, era paletada. Aquelas E, bolsas Samsonite, você chegou a usar a Samsonite? dia Eu de já fui office boy, eles é, usavam uma bolsinha, ficava no galo, gato, pá, 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 pá. isso, com 14, 15 anos. 14 eu já limpava tinha uma escola chamada São Francisco em São Caetano. Eu limpava todo sábado a escola. Eu fazia limpeza, ajudava a limpar, tirar mato, limpar, fazer. Eu fazia isso para ganhar um dinheirinho. E aí depois a própria dona Leda me colocou como office boy da escola. E aí eu não era carteira assinada, ela me dava um agrado. Aí eu Uhum. queria, porque assim, antes Lógico. desse agrado, eu já trabalhei de graça para os outros, né? Eu trabalhei, minha mãe dizia, olha, faz o seguinte, tá de férias, então para não ficar na rua, não aprender coisa errada, fulano, bota a Fábio pra trabalhar aí. Eu ia trabalhar com a esperança de ganhar alguma coisa. Quando chegava no final do mês, o cara não pagava nada. Ah, é aprendizado. Então, eu passei, aí minha mãe foi em Tobias Barreto, comprou umas roupas para vender. Ela tinha recebido as férias, então ela pegou esse dinheiro e juntou para vender as roupas. Aí eu pegou as cuecas, eu lembro que era R$ 1, era R$ 1, assim. E me deu para eu começar a vender umas cuecas também. Eu vendia, eu ficava cobrando o povo. Cadê minha cueca? Eu vendia a senhora. Fábio, vendedor de Vendi cueca. cueca. Olha, rapaz, eu já vendi cueca. Eu já vendi, eu já fiz até na faculdade eu fazia, depois de muito tempo, né, na faculdade, eu para ganhar dinheirinho a mais, eu fazia gravação de CD. O professor passava os filmes, aí eu, você quer? Quero. Eu via na Rua do Salete, eu pegava isso, ó que desenho. Para chegar aí, eu vou lhe contar só um pouco antes. Depois de office boy, eu consegui um estágio no arquivo público. Virei estagiário, fiquei 2 anos no estágio, né? Fiquei lá, o Simar Pereira da Boa Morte, tem uma gratidão a ele. Não, o estagiário é bom, me dedicado, esforçado, fiquei estagiário. Depois que eu terminei o estágio, aí e aí, vai fazer o quê? Tava terminando meu ensino médio. Quando eu fazia o estágio, eu peguei o dinheiro do estágio, paguei meu curso de inglês, Com o próprio dinheiro. Pegou com o o dinheiro próprio dinheiro do todo e estágio, investiu em você curso de de novo. inglês, isso, peguei o curso de queria aprender a falar inglês, então eu investi. Aí eu fazia o curso de inglês. Fui num cara, o dono na época só aceitava cartão ou cheque. Uhum. Época do cheque, e aí Na o época cara do falou assim, check-in. irmão, eu falei, fui procurar o dono, ô moço, tudo bem? O senhor pode me deixar, até hoje conheço o nome dele, Marcos. Ô Marcos, você poderia deixar eu fazer o curso aqui? Eu não tenho cheque, não tenho cartão. Ele liberou.
Porque eu fui pedir, liberou, pra eu pagar todo mês. Aí eu pagava o curso. Com o meu dinheiro eu pagava o curso. Eu pagava o curso, só E vocês tinham sobrava. quantos anos? Cara, eu já tinha 17, 16 anos. Eu recebia, velho, tipo assim, eu sei que sobrava R$ 5 na minha carteira. Mas eu acho interessante, você tinha 16, 17 anos de idade, Isso. você queria investir na sua educação, no seu Sim. conhecimento. Enquanto pessoas que queriam estar na balada, tomando uma, irmão, batendo papo, saindo com as gatinhas. Não, fazia Com curso de inglês. esse dinheiro ia pra isso. Eu fazia curso de inglês, cara. Eu fazia curso de inglês e sobrava R$ 1. Eu ganhava muita roupa das pessoas. Eu tinha uma amiga minha que tinha um irmão que tinha uma condição financeira, então me dava muita roupa. Então eu não comprava assim muita roupa, porque eu não tinha mesmo dinheiro pra comprar roupa. Quando não sobrava o dinheirinho, minha mãe lá no Bairro Sapateiro, ou minha avó de criação, falei que já deixou aqui, Dona Amélia, que me ajudou a me criar, né, também. Ela pegava nas lojinhas de bairro e comprava pra mim uma roupinha, um conjuntinho. Quando não era isso, minha mãe ia no Bar Sapateiro e comprava as roupinhas pra mim. Quando ela podia. E as roupinhas que eu digo, gente, é assim, uma calça ou uma bermuda e uma camisa. Acabou. Não tem mais muito, não. E aí eu lembro que eu fiz o curso de inglês. Porque eu lembro que eu falei a você na história da necessidade que eu passei. Então eu só queria estudar, velho. Eu não queria fazer mais nada da vida, eu só queria estudar pra vencer. Eu só queria isso. Né? A minha meta foi aquela ali. Eu lembrava constantemente do que eu tinha passado. Então, quando eu lembrava do que eu passei, eu não queria. Era o seu motivador. Motivador. Aí era meu motivador. Aí eu estudei. Fui fazer. Fui pra sair do Barbosa Rodrigues, fui pro Pedro Ribeiro, depois fui pro Pinto de Carvalho. E aí eu fui fazer o vestibular. Passei na época na Unirb, era particular. Aí eu passei na Unirb particular. E eu tava já trabalhando como office boy, com já 18. Aí a patroa. Mas já tinha largado as vendas da cueca. Já. Aí a patroa pegou, me mandou embora. Porque eu tinha passado na faculdade. A verdade foi essa. Ela não queria que eu passasse na faculdade. Ela queria que eu continuasse lá trabalhando. E queria pagar minha habilitação para ser motorista dela. Aí eu disse, olha, eu posso até ser motorista, mas eu não vou ser motorista pela vida toda da senhora. Sim. Aí ela não gostou. Aí pegou, me desligou. Aí beleza, eu fiquei desempregado, fiquei um tempo muito mal, porque eu não tinha dinheiro. Tive que trancar a faculdade, porque minha esperança era que o dinheiro que eu ganhava de office boy, eu pagava a faculdade. Eu tinha me inscrito na bolsa. Mas como é que pode, né? Um ser humano ver o outro crescer, mas não quer limitar ele para que ele não desenvolva, para que tenha ele do lado. Aí eu peguei, não, eu não aceito, eu peguei, não. Aí pegou, me mandou embora mesmo. Eu digo sempre às pessoas, hoje eu estou na TV, eu não sou da TV. Porque amanhã eu posso ir embora. Hoje eu estou naquela empresa, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tenho meu negócio, amanhã eu posso não estar. O mundo é uma volta, o mundo dá giros. Então, não é volta, capota. Então eu sou um cara da guerra, de ir pra rua. Se fala assim, Fábio, bota ali uma barraca agora pra vender alguma coisa na porta aí da empresa, eu vou vender. Eu não vou correr, negócio ficar com vergonha, não. Eu vou fazer a propaganda. Guarda-chuva aqui, minha galera, vem agora adquirir. Oxe, o cara que se quebrou, tá quebrado, não, meu. Eu quero dinheiro no bolso. Entende? Tá chovendo, vai tomar chuva. Eu vou pra rua. E aí eu lembro que a dona Margarida não tinha vaga. E a dona Margarida, todo dia eu ligava. Todo dia. Ela falava, aí, tanto que eu ligava, ela falava assim, já sei, é Fábio. Aí uma vez eu liguei pra ela, era 15 horas. Eu ligava de manhã e de tarde. Manhã de tarde. Ó, a primeira vaga é minha. Aí ela falava, já sei, é Fábio. Senhora, mas e aí? Fábio surgiu uma vaga agora. Mas você precisa trazer o documento ainda hoje. Como, irmão? Qualquer das porque até 18 horas. A mulher fez isso pra ver se você... Eu fui. Cheguei lá às 17 horas, suando, pingando. Ela, calma. O documento, daqui a pouco ela, tá faltando tal documento. Eu digo, a senhora vai... Ela, eu tô aqui até 20 horas. Eu voltei, velho. Peguei a estação Pirajá, fui lá. Corri, peguei o documento, voltei de novo. Não tinha motoboy. Táxi era caríssimo. Voltei, cheguei lá 5:20. Ela, seu emprego tá garantido. Aí, na semana seguinte, eu comecei a trabalhar na época foi na Orbital, lá do lado do Iguatemi. Ali no Capeme. Tinha uma central de atendimento. Call center. Era para trabalhar para o Credicar. Eu comecei a trabalhar na época para o Credicar. Fiquei nessa empresa há 4 anos. E call center é uma área que tem mais rotatividade. Fiquei, cara. Em 6 meses eu fui promovido. Depois de 6 meses eu fui promovido. E aí, depois que eu fui promovido, eu comecei a rodar dentro da empresa.
Fábio assumiu, pô, Fábio supervisor, Fábio vai pro Diners Club, Fábio vai assumir Aí eu fiquei, me botaram num setor mais, que só tinha eu e outra pessoa. Era o portal Itaú Bank. O que era o portal Credit Card, que depois virou o portal Itaú? Foi a inserção da internet. Toda a transição do Credit Card até o Itaú eu passei. Quem conhece, você fala assim, cara, você conhece como é que funcionou a transição do Credit Card que foi vendido para o Banco Itaú? Eu digo, eu passei por toda a fase. O Itaú, o Credit Card, ele foi vendido. Quando eu entrei, com 6 meses depois foi vendido para o Itaú. Aí virou Credit Card Itaú. Aí depois virou Itaú Card. Até virar o Itaú. Aí você passou por todo esse Toda essa fase. processo. Aí eu tive que formar gente. Eu fiquei na empresa e comecei a ensinar a gente. A informar a gente. Eu passei por. Eu dominava o site do Itaú. Eu controlava ali na central, explicava o cliente, você ligava querendo saber como é que o seu acesso ao Itaú, como é que você acessava no portal. E aí o Itaú estava se inserindo no mundo digital para os clientes. Então eu fiquei nesse setor. Então eu fiquei 4 anos. E nesse tempo, eu entrei na faculdade. Eu não desisti. Eu fiz o vestibular, passei em História. E fui fazer a faculdade de História. Eu trabalhava, pegava 7 da manhã no comércio, porque depois no call center, saiu dali quando o Credit Card foi vendido, automaticamente entrou a Contax. A Orbital deixou de assumir o comando. E a Contax comprou o prédio no comércio, que até hoje funciona. Não sei se ainda é Contax, funciona ali do lado da ladeira da montanha. E eu fui para lá. A maioria dos funcionários que eram antigos não queriam mais ficar na empresa. Por quê? Porque ganhavam muito bem naquela época. E depois a Contax falou: agora, acordo coletivo, eu só posso pagar isso. Valor menor. Valor menor. Eu não queria ir embora, porque eu precisava do emprego. Eu tinha acabado de passar no vestibular, eu queria fazer meu curso de História. Então eu pegava 7 da manhã na Orbital, na Contax de manhã, no Itaú, saía 1h15, porque são 6 horas de trabalho, né? Saía 1h15, 1h20, ia direto para a faculdade, porque eu só tinha 2 transportes. Se eu fosse em casa, o dinheiro não rendia. Aí eu ia direto para a faculdade, lá eu estudava, aí começava a minha aula, eu ia trabalhar, de lá ia direto para a faculdade, estudava na faculdade, preparava o material. Eu sou muito grato a Gleice Messia, minha amiga, ela era policial, não era? Ela é policial, mas o que ela fazia? Às vezes ela imprimia alguns documentos, né? Tipo da prova, não prova no sentido de estudar, revisão, livro. Ela te dava um auxílio, apoio, ela pegava, não, Fábio, vou tirar também para você, né? Vou tirar para mim, aí me ajudava, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. A diferença, né? Aí ela pegava, eu lembro até hoje que na faculdade eu passei dificuldade também. Porque o dinheiro, eu não tinha muito dinheiro, então assim, o dinheiro era o lanche, às vezes eu ficava com fome. Não tinha lanche, ficava tarde e noite com fome. Ou pegava a marmita, levava pra faculdade e almoçava na faculdade, né? Pra poder render, pra poder segurar, equilibrar a fome. Algumas vezes comprava um salgadinho ali fora, quando o dinheiro sobrava um pouquinho, mas isso era muito raro. Né? Roupa não comprava. Tinha a festa da faculdade, não ia. Porque eu não tinha dinheiro pra ir pra festa. Eu lembro até hoje que um amigo meu, assim, ele sentiu que eu tava todo meio triste. Aí ele falou assim: ô irmão, eu pago o seu acesso a sua festa. Eu pago pra você ir. Eu pago. Mas eu fiquei sem graça porque eu não tinha roupa. Então não fui. Então, assim, a Imersia me ajudou muito. A gente vinha junto com o transporte, ela tirava xerox. Então eu chegava muito cedo na faculdade, até pra estudar com os livros lá. Então eu saía de lá às 10h30. Eu lembro até hoje, eu tinha que pegar. Isso aí na faculdade, isso em quanto tempo, mais ou menos? 4 anos. Não, mas há quanto tempo atrás? Ah, velho, eu já sou formado há mais de 15. São 19 anos atrás, 20 19 anos atrás. Isso. Eu sou 2005. 2005, isso mesmo, 2005. Eu lembro que eu pegava um ônibus o de 10h30. Se eu perdesse esse, eu só tinha o de 11 horas. E era coisa de doido, porque tinha que pegar esse, o de 10h30 ele parava em Campinas de Pirajá. O de 11 horas ele parava no Largo do Tanque. Do Largo do Tanque eu tinha que pegar um outro, que era para meu bairro.
Então, aí você pegava ainda mais, pegava 2 Dois ônibus e ainda chegava ônibus. mais tarde em Isso, mais casa. tarde. Aí eu chegava meia-noite. Quando não faltava energia, chovia. Aí minha mãe ficava. Eu lembro que uma vez choveu tanto que faltou energia. Minha mãe tava, sabe aonde, cara? Na porta de casa. Com a vela. Esperando. Eu assim, É. pô, velho, vocês gostam de emocionar. Mas eu acho interessante que são os valores que a gente dá para a família, né? Que a gente É. sabe que é o que mantém a Pô, meu gente. Deus, você já. Eu vou ficar chorão, que você. Pode ficar chorão, velho. Poxa, Não é velho. não, cara, porque são pessoas que nós somos emotivos, que eu acho É, que são um grande diferencial. O é, coração é. é o que faz a gente trabalhar e fazer o que nós fazemos. Isso, velho. Que é É, para o que nós somos, né? As é, pessoas o que fogem, o que cresce, o que faz a gente se é, tornar seres humanos, né? é. E dar valor a esse carinho, dar valor às Isso. pessoas que, igual você fala aqui o tempo todo, que eu acho bacana e bonito, é você valorizar quem te acompanhou no caminho Sim, da sua importante, importante, jornada e saber, importante. porque tem gente que bate no peito e fala, ah, porque eu venci a vida, eu fiz Que tudo, porque eu cheguei, tiraça. porque eu conquistei, eu saí do zero, eu Não, cheguei aonde eu cheguei. Mas para que a gente possa estar aqui hoje, a gente teve várias mãos estendidas, várias muitas. pessoas que deixaram uma marca no caminho, que ajudaram e contribuíram. Lógico que você, Fábio, só teve isso pela pessoa que você é, É. Não, eu assim, eu lembro que minha mãe, poxa, minha mãe tava lá, entendeu? aquela chuva, trovão, minha mãe com a vela na mão, a vela se esperando na varanda, velho. Me esperando. Então, assim, velho, eu sou muito grato, velho. Grato a tudo, grato às pessoas. Dei pra aprender Meu inglês, amigo. inclusive, ensinar os meninos na igreja, tinha uma igreja, uma paróquia, ensinar os meninos o curso de inglês. Então, eu inventei de ser professor de inglês, sem ser professor de inglês, porque eu tava aprendendo. Eu tava no nível 2 e dava aula do nível 1. Eu fui pro nível 2 e dava pro 3 e dava aula do nível 2. Ou seja, eu simplesmente resolvi dar aula na comunidade de inglês pra galera. E a Sim. galera ia. Enchia. Porque eu entendia que eu tinha um papel de ajudar as pessoas. Só isso. Contribuir. Contribuir. Sabe, fazer minha parte. Então, aí, quando eu virei professor, eu digo, não, eu acho que eu tenho que ser professor. Eu acho que eu tenho que fazer algo além. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho diversos alunos formados, advogados, juízes, sabe, que passam por mim e falam, professor, você foi meu melhor professor, cara. Eu lembro do senhor na sala, eu lembro do senhor nas minhas aulas. E isso é sério mesmo, sabe? É Gratificante, né? gratificante. E eu digo, cara, eu contribuí tanto, né, para essa galera e quero contribuir mais. O que eu puder fazer, né? Independente do papel jornalístico de bronca dos artistas, mas o Fábio K é aquele cara que entende que a educação é o único caminho de transformar os seres humanos. Não existe outro caminho. O conhecimento liberta, já dizia Platão. Já dizia na alegoria da caverna, né? Libertar-se da Isso. própria caverna, da sua própria O mito ignorância. da O caverna é mito da muito caverna, bacana, né? Para exatamente. quem A alegoria da. conhece, medo Isso. da própria sombra, O medo né? da própria sombra, né? E aí você vai para Sócrates, né? Quando disse que só sei que nada sei. É. Então preferiu se dar Essa um. história de Sócrates eu acho tão bacana, porque É, eu fui buscar isso outro dia, sim. né? Tava lendo Sou professor de sobre filosofia também, Sócrates. viu? Eu gosto de filosofia, tem um tanto de livro, Platão, tem tantos aí, Sócrates. Ah. Aí eu fui buscar, né? Só sei que nada sei, mas o que significa isso? Aí eu fui buscar e foi um contexto legal, porque fala que chegou um discípulo dele, né? Falou, não, Sócrates, falaram que você é o cara mais Isso. inteligente do mundo. Aí, eu sou o cara mais inteligente, vou buscar isso aí, foi, né, buscar isso aí, todo mundo falou, não, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais. Aí eu falei, ah, só sei que nada sei. É, é, Nesse contexto, da assim, própria ignorância. Ou seja, eu não sei de nada, cara. Eu tô aprendendo. tô aprendendo. É, exatamente. E aí eu fui, terminei, fui fazer a formação, fui atuar como professor PST, um ano sofrendo. Depois fui para a escola particular de bairro pequeno. Sou grato também, porque me fez um professor. Então, gratidão, fui para a Ágape. Aí, graças a Deus, foi interessante que eu comecei a dar aula na Ágape. E aí tinha uma escola vizinha, concorrente, que era Batista. E começaram a falar bem de mim. E aí a concorrente me chamou para dar aula também lá. Aí eu dava aula na Ágape e na Batista. Aí a Ágape não queria me largar e a Batista também. Eu digo, tá ótimo. Aí eu juntava, era pouquinho, mas dava para ir conduzindo. Aí foi quando eu fui começando. Aí pronto, aí eu juntei os dois salários. O que é que eu fiz? Fui fazer minha pós-graduação.
Sempre investindo todo o valor em você mesmo. Isso, aí fui fazer minha pós-graduação, fiz minha pós-graduação, recebi o dinheiro da escola e pagava o curso de pós-graduação. Aí fiz pós-graduação em História Social, Cultural Afro-Brasileira e Indígena. Aí eu terminei minha pós, fiz minha especialização, aí eu, pronto, vamos estudar, né? Aí eu comecei a fazer cursos, formação, capacitação, aí foi quando as portas foram se abrindo, né? Eu lembro que eu fui, aí quando as portas começaram a se abrir, foi quando eu fui para o colégio, né, Ômega, né, e aí eu conheci um aluno chamado Albre, que é inclusive sobrinho de Albre Anunciação, que já foi político, mas tem até o tio dele era apresentador da TV Bahia, o Albre Anunciação, que é um dos cara incrível, que foi o cara que me deu oportunidade na rádio. Eu fui para fazer entrevista sobre a independência da Bahia. Olha que loucura. Cheguei lá na Rádio Cruzeiro, fui fazer uma entrevista sobre a independência da Bahia, ele gostou muito de mim. Aí falou, cara, você não quer virar comentarista, não? Agora sim, eu não tenho condição de lhe pagar. Novamente, você iria trabalhar sem custo. Sem receber. Eu falei, eu vou. Sem receber. Eu vou. Falei, eu vou. E todo sábado eu ia. Aí eu ia pro curso. Oportunidades da vida, né? Tem gente que fala, não, eu vou dedicar meu sábado para sair para não ganhar nada e fazer o serviço. O programa começava às 9 da manhã, eu chegava lá às 8. Todo sábado eu ia. Eu lembro que eu ia de moto, eu tinha comprado uma moto, eu ia de moto todo sábado. Eu tinha comprado a moto, eu trabalhei na Ágape, na Batista, aí depois eu saí da Ágape, aí eu peguei meus tempos e comprei uma moto. E aí eu pedi um primo meu para financiar o resto. Aí eu falei, meu irmão, financia o resto pra mim, eu vou pagar aqui um valor da entrada, você financia. Pode ser, pode. Aí eu tinha tirado minha habilitação. Nesse processo eu já estudei, aí eu fiz a minha habilitação, paguei a habilitação, né, com o dinheiro que eu tava dando aula na escola. Aí eu pagava a habilitação, ficava zerado. Meus amigos me chamavam, ô, velho, vou sair. Não tenho, irmão, não tenho R$1 Você no bolso. se investiu sempre. Não tenho R$1, irmão. Tô pagando a habilitação de carro e moto. Não tenho. Eu lembro de um amigo chamado Paulo. Às vezes, tá fazendo o quê, Fábio? Velho, tô estudando, velho. Velho, tô sem um centavo no bolso. Aí, meus amigos, né, mais próximos, pagava, me chamava, porque eu não tinha mesmo. Mas não tem R$1. Aí eu tirei a habilitação, aí foi quando eu comprei minha moto. E não foi moto da Honda, que nego tá de... Comprei da Trax. Uma marca mais inferior, da Trax. Humilde. Aí meu primo lá financiou o resto, eu comecei a pagar e eu tirava e fui lá. Eu lembro que eu ia pra rádio, ficava de graça. E aí, quando nesse processo, um amigo meu chamado Dino, que infelizmente já partiu ano passado, né? Retrasado, mas ele fazia as paniquetes. E aí, as paniquetes, ele falou, amigo, eu tô querendo um assessor, amigo, para me ajudar, porque minha mãe tá com câncer de mama, eu vou sair de São Paulo, ele fazia pânico na TV, era o gordinho que pegava as paniquetes no negócio de sabão, né? Eu preciso ir pra São Paulo, eu preciso ganhar um dinheiro do Rei Momo, porque com esse dinheiro eu vou pagar o tratamento de câncer da minha mãe. E aí, me ajude, amigo. Você tá na rádio? Mas eu falei, amigo, eu não entendo essas coisas, não. Mas eu já tava envolvido com o negócio de apoio de comunidade, essas coisas. Eu não entendo isso, não. Bora. Você sempre foi muito safo, né? Muito comunicador, literalmente, dentro dessa área. Aí eu fui. Eu lembro que tive a primeira reunião na TV Aratu. E foi quando eu conheci Tairene. Tairene, muito grata, uma pessoa que eu virei amigo, né? Naquele período, aí Tairine virou a produtora, era a produtora do Universo Axé. Aí eu fui pra lá, olha que onda, eu comecei a ir pras reuniões de graça. Também. Pegava minha moto e ia pra lá. E ele em São Paulo, até resolver a questão de como seria. Ele se candidatou, veio pra Salvador, pra ser Remomo. Aí foi quando nessa onda toda eu conheci Alex Lopes. Que era do Universo Axé, que virou meu amigo. E aí eu comecei a colar com os caras, velho. Tipo assim, eu ia, sabe? Tipo, eu colava mesmo. Aí eu ia toda sexta pro Universo Axé na Laje de graça. Só fazer network. Só fazer network. De graça. Eu vejo quando eu falo alguém, fulano, R$100. Só isso?
É 150, só isso não, eu é de graça, irmão. Eu colava lá no meio dos caras, comecei a pegar amizade. Aí comecei a fazer freelance, trabalhos. Aí, meu irmão, chegou um momento que eu tava com uma moral imensa na TV Aratu. Né? Com o Alex, todo mundo, eu entrava e saía na TV Aratu, qualquer horário. Porque eu tinha acesso mesmo, sabe? Porque as pessoas já me conheciam de tanto frequentar lá. Pô, hoje daqui a pouco eu tá trabalhando fazer freelance aqui. Com algumas coisas, né? E eu sou muito grato a Alex Lopes, né? Alex, eu ia pra casa de Alex, pô. Natal, eu passava Natal na casa de Alex Lopes. A gente passava junto, Natal. Então a gente criou um laço de amizade. E aí foi quando eu fui pra Rádio Excelsior. Aí da Rádio Cruzeiro, a Aubrey fechou com a Rádio Excelsior. Rádio e aí Cruzeiro. Rádio Cruzeiro é do Pelourinho, não é? Não, era lá na Barra. Na Barra? Isso, a AM. Depois eu fui pra Rádio Excelsior. Fui pra Rádio Excelsior com um programa Diálogo Público. E comecei com a Aubrey, que sou muito grato também. Muito grato a essa pessoa maravilhosa que me fez na rádio. E eu comecei a me qualificar. Estudar. Entender a dinâmica. Aprender. E aí foi quando eu lancei o canal. Baianidade FM. É, eu vi, era FM. FM, por que FM? Porque eu tava na rádio. E todo mundo, ó. Aí eu falei, vou lançar a Baianidade FM. Aí eu chamei a Aubrey e falei, seu Aubrey, eu tô querendo lançar um canal no Instagram. Eu só tenho 500 seguidores. Ele, mas eu queria fazer. Ele não quis. Eu falei, mas eu vou lançar. Vai ser de entretenimento. E o programa Diálogo Público era de política. E aí eu, beleza. Uma coisa completamente diferente. Aí eu fui meti a cara. Comecei a gravar com um menino chamado Israel Lopes, que hoje é blogueiro, trabalha na Band, também faz freelance, na verdade, na Band. É um cara hoje que faz é produtor do Poeta, videomaker do Poeta. Sou muito grato a Israel. Porque nesse meio termo eu já estava dando aula. Eu fui para o IAPI, o colégio no IAPI. Aí eu dava aula na Batista e depois nesse colégio. Depois saí desse colégio, fui para Integral. Aí virei professor de Integral, as coisas deu uma melhorada. Que eu virei professor e tal. Aí eu fui quando eu troquei de carro, comprei um Celta. Financiado. Financiado. Um seminovo. Eu já tive um Celta. Aí eu fui, financiei o Celta. Financiado. Para as pessoas dizem que é tudo fácil. Aí eu fui, comecei a trabalhar. Aí fazia o seguinte: eu dava aula, porque eu precisava do carro para poder dar aula. E ao mesmo tempo, à noite, eu ia para os eventos de graça. E eu lembro, eu falei, aí Israel falou assim, Fábio, eu sou amigo de Davi Novaes. Falei, massa, velho, e aí? Velho, bora, eu posso botar você junto com ele, velho. Que hoje Davi Novaes é meu amigo. Ó que onda, velho. E assim, agora a gente vai pegar ele. Era uma festa da virada no Euroclube. Tinha uma festa da virada lá. E a gente foi, velho. Aí vai eu, com o celular, sem microfone, sem nada. A gente entrou, acompanhou o Davi. Cara e coragem. Daqui a pouco tá eu lá no meio do povo. Hoje eu estou aqui com o Duval Leles passando no corredor. Aí eu, não, posso falar com você? Pode. Aí Duval, acho que eu tenho esse vídeo até hoje engraçado. Parece um cara de maluco. Segurando aqui o celular, ele aqui, eu tô aqui com o Duval Leles, gritando. Porque você não capta o som direito, um barulho daquele. E eu gritando, tô aqui com não sei quem, tô aqui falando. Aí ia pras páginas, pro feed, sem edição, sem corte, no grosso. Mas eu falo uma coisa, a amiga minha falava uma coisa, quem tem medo do ridículo jamais viverá o extraordinário. Exatamente. Velho. Era nessa pegada, desse Rodrigo. Jeito, né? É nessa pegada. Aí eu lembro muito bem que aí, nesse processo, eu comecei a frequentar o baba dos caras de Léo Santana. Eu conheci Ariel. Ariel é amigo de Léo Santana. E a gente da Boa Vista do Lobato, nos trocando ideia. Eu não tinha aproximação com o Léo Santana, conheci Edermix, aí eu comecei a conhecer Edermix, conheci Feras Gás, toda essa galera ali cortando cabelo. Aí começou a rolar o baba dia de terça-feira. Aí eu comecei a ir. Toda terça eu ia, me encontrava com o Léo Santana, com todo mundo, eu virei amigo dos caras. Flavinho Pagodati, todo mundo. Porque a gente tava jogando bola. Eu não, e na verdade não jogava bola nenhuma. Eu ficava assistindo. Eu só ficava de fora assistindo. Só assistindo, comendo carne e na resenha com os caras. Porque eu queria estar no meio. Se eu tava no entretenimento, eu queria estar no meio dos caras. Tem que andar, igual eu falo, você quer ser empresário, anda com empresário. Tem que andar com isso, sai de lá 11 horas 11, meia-noite.
O bar começava às 8, eu saía de lá meia-noite, 1 hora da manhã. Mas colava com os caras. Virei colega de Léo, virei dos caras ali, comecei a ter aquele network. Quando eu criei o canal, Baianidade FM, no Instagram. Então, quando eu fui fazer entrevista, era tudo grosseiro. E muito o pessoal falou, é maluco, velho. Cara, sabe? Ninguém valorizou, ninguém deu importância. Acreditou muito que daria. Daria, não acreditou. Tem inclusive um vídeo de Léo aqui, Léo falando aqui. Eu tenho até possibilidade de procurar aqui e mostrar. Léo, já depois de muito tempo, falou assim: Léo, inclusive, esse. Qual é o nome dele? Ai, meu Deus, lembra que agora. Espera que eu vou lembrar. Vou te mostrar aqui agora esse vídeo pra todo mundo assistir, ver que é verdade. Manda pra mim que eu mando pra edição. Isso, vou te mandar. E aí eu falei assim, cara, eu vou arriscar. Eu falei assim, vou começar a arriscar. Aí chamava Israel. Israel, bora comigo então, show? Bora. Aí Israel ia comigo, de graça, velho. Às vezes a gente não tinha o que comer, não tinha comia no camarim, invadiu o camarim e comia. Eu lembro que nesse show da virada, mesmo segurança botou a gente pra fora. Eu falei, não, eu sou amigo de Léo, Léo tá chegando, eu vou entrevistar ele. Aí o cara, ó, quando o Léo chegar, você vai entrevistar ele, vai cair fora. Eu falei, tá bom. Quando o Léo chegou, eu entrevistei, o cara vai embora. Botou a gente pra fora do show. E aí eu ficava indo pro show de graça mesmo. Véio. Às vezes o segurança empurrava, o segurança humilhava, o produtor humilhava. E eu comecei, alguns já quando não me conheciam, Fábio, venha Fábio, entra aí. Mas eu sempre fui um cara de saber entrar e sair. Sabe, com as pessoas. Agora, porque não só nesse meio, mas por você, a origem, né? A gente fala, eu conversei com várias pessoas, entrevistei. Você já passou por algum tipo de preconceito? Já, irmão, já. Porque assim, a gente quer ver uma coisa, por exemplo, você fez uma pergunta muito interessante. Hoje eu tô num programa de televisão, a gente sofre o tempo todo, tá? Eu tô no programa de televisão hoje, existe um preto, né, que tá ali fazendo bronca dos artistas. Mas eu faço uma pergunta a você. Cadê as marcas grandes? Por que as marcas grandes não me procuram pra fazer grandes divulgações? Você tem uma audiência fantástica. E aí? Velho. Pronto, qual o motivo? E conteúdo. Não Cadê? só audiência, conteúdo Pronto. também. E aí, cadê? Mas por que no outdoor aparecem só os brancos? Ou nas grandes publicidades só os brancos? Nós somos uma capital muito racista. Nós somos uma capital excludente. É uma capital que ela não cria, ela tem uma farsa mentirosa de dizer que cria políticas públicas para a população negra. Melhorou, melhorou. Mas ainda somos racistas. Então, não fique pensando... Muitas coisas é para aparecer também. É assim, tipo... Se não você for... aquele negócio na íntegra. Na íntegra. Por exemplo, sou muito grato ao Zé Bueno, que foi o cara, né? Vou chegar lá, mas já que você antecipou esse processo, porque cheguei na televisão primeiro por Léo Bala. Léo Bala foi um cara que me convidou. Na época eu falava a Israel Lopes, um dia eu vou estar na televisão. Ele olhava pra mim assim e falava, Israel, pode contar com isso. Um dia eu estarei na televisão. Eu lembro que eu vendi as férias que eu tinha no colégio, vendi não. Comprei uma câmera com o dinheiro das minhas férias. Eu fiquei um mês sem poder fazer nada. Porque o dinheiro que eu tinha, eu comprei uma câmera pra gravar, tirar foto. Aí já eu ficava assim meio sem dúvida. Eu falei, irmão, pode ter certeza, a palavra tem poder. Sim. E eu vou ainda estar na televisão. E uma determinada vez eu estava deitado e vibrando muito, pensando muito sobre isso. E Léo Bala me ligou. Me ofereceu um projeto pra eu ir, projeto piloto na TV, Léo Estação Bala. Então eu fui, com a cara e coragem. Foi dali que eu comecei a entrar no mundo da TV. Eu já estava no Instagram bem legal, eu aproveitei a pandemia, eu vou chegar até essa questão do preconceito, não vou fugir, vou responder ao público. A pandemia, eu estava, como é que se diz? Aproveitei a pandemia para fazer um canal de live. Então eu comecei a ir nos direct dos artistas, falando, tá afim de querer fazer entrevista, tá afim de conversar comigo, e eu aproveitei, então eu bombei na pandemia. O que fez eu estourar foi a pandemia. Aí é o que eu falo com muitas pessoas, porque em empreendedorismo você tem que aproveitar as oportunidades e elas surgem geralmente nas dificuldades. Isso, aí na pandemia, ó, eu em casa, meu irmão, e aí eu, não, vou fazer. Aí eu lembro muito bem o seguinte, que na pandemia, Alex Lopes não quis sair de casa pra fazer a transmissão, apresentar a live de 7 Cássio. Capita falou assim, Fábio, vai ter a live de 7 Cássio. Tá a fim de vir aqui? Falei, vou. Pra divulgar na página. Minha página tava mais ou menos já sendo conhecida.
Quando eu cheguei lá, cadê Alex? Alex Lopes não foi. O receio do Covid. Eu apresentei a live. Me botaram. Apresente você então. Eu apresentei. Foi a live que as 4 músicas lançadas de Sete Casos estourou. Foi um sucesso. Ele briga até. Fala, você é pé direito. É isso que eu Estourou, falo. estourou. Mas isso daí acontece quando você se dispõe. Isso. Aí eu Tem fui que pra live tá- de. É Isso. sorte não, as pessoas vão costumar falar assim, o cara teve sorte. Não, é oportunidade. Meio de resenha, a mesma coisa. Peguei Covid, fiquei em casa de Covid. E aí, nessa coisa toda, eu digo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a fazer live. Fazer live com todo mundo. Biel, Ana Catarina, todo mundo comecei a fazer live. Entrevistava. Eu entrevistei mais de 100 artistas no total. Na live, eu entrevistava de domingo a domingo. Tinha dia que eu entrevistava 2 pessoas. Terminava de fazer uma live aqui agora e daqui a meia hora fazer com outro, 10 minutos com outro. Porque eu não tinha. Velho, chegou um momento que eu não aguentava mais fazer live. Porque a minha agenda de live estourou mesmo, sabe? Eu tinha agenda pra semana toda. Todo mundo queria fazer live. Então os artistas me conheceram naquele momento ali. Quem é Fábio? Eu comecei a crescer no Instagram. Por quê? Fábio vai divulgar que vai estar na live de Fábio. Rodrigo vai divulgar que tá na live de Fábio. Sim. Rodrigo é cantor. Então o cara tá em casa sem fazer nada, Covid, fazer o quê? E assistir. Aí eu comecei a crescer no Instagram. O Instagram estourou. Foi a pandemia que foi minha chave de virada. Quando passou a pandemia, passou não, já aquela coisa já voltando à rotina, foi quando o Léo Bala me chamou. Porque já tinha visto o meu trabalho, as coisas estavam rolando, aí me convidou. Eu aceitei. Abracei o projeto. Fiquei 1 ano no Estação Bala. Como o Estação Bala fechou, eu estava encerrando, né? Eu aí fui para ser repórter de Uziel. Falei, e aí, para ser repórter, não sei o que, de entretenimento. Aí eu sou grata a De Castelli. Léo Bala, depois De Castelli. Porque nesse processo aí, De Castelli me segurou. Eu ia cair, não ia entrar. De Castelli me segurou. E aí eu fiquei fazendo entretenimento. Foi quando o Zé depois falou assim, vou fazer um negócio de fofoca de artista. Porque ainda o programa policial não tinha isso. Formato. Fazer fofoca, de falar de artista. Dentro do programa não, policial. dentro do programa não. Aí o Zé fez um teste piloto, dia de segunda-feira. Que deu certo. E que deu certo. E aí assim, eu comecei, aí botou para 2 dias, aí começou a rolar, e deu certo. Só que eu sou grata a De Castelli e muito grata ao Zé Bueno por ter acreditado e ao diretor Augusto Corrêa Lima. Porque sem o diretor da TV, não seria possível. Mas por que eu falei do preconceito? Porque não tem a ver com a Band, não tem a ver com o Zé, com o Augusto Corrêa Lima, nem com o Léo Bala, nem De Castelli, porque eles me abraçaram. Mas eu falo com as marcas, os patrocinadores. Mesmo ainda a gente com tanta visibilidade, a gente tem uma dificuldade de desvalorização do valor do cachê. Então, às vezes, o cara quer pagar um valor menor. Hoje eu me ponho na posição e digo, não vou aceitar e acabou. Mas já passei muito. Hoje menos. Talvez pela visibilidade da TV, pelos resultados entregues. Pela sua posição, mais posicionamento, você se colocou exatamente, no mercado, se isso. firmou, né? Mas, porque se você deixar, o pessoal... Bom, mas a gente sente, né? A dificuldade de encontrar uma empresa que diga assim, olha, a empresa que fala assim, queremos fazer uma ação com você. Vamos pagar um valor muito bom para o cachê. Mas por que isso? Porque, de fato, as empresas ainda elas procuram pessoas brancas. Infelizmente, é uma realidade. Você não pode pegar e falar assim, cara, você tem 3, eu tenho 4 anos na Band. Eu lhe pergunto, quais são as empresas de grande peso, de marca, que falou assim, eu quero fazer uma ação direta com o Fábio? Sim, e outra coisa, para você buscar uma pessoa para fazer uma ação, ela tem que ter capacidade, você tem. Público, você tem. Pronto, entendeu? E aí? Resultado, você dá. E aí? Então, não tem um motivo por que não, né? Aí eu lhe pergunto, e por que as pessoas às vezes procuram na página? Ah, mas te faz. Mas eu tô falando aqui, não estou desqualificando as empresas que já fizeram comigo, de médio porte, porque todos são gratos. Eu sou grato a elas, todas, sou grato. Sem elas eu não seria possível. Mas eu digo assim, ainda falta as outras, né? Falta as instituições de maiores procurarem, né? Porque assim,
um microempreendedor, um médio empreendedor. Mas por que as empresas grandes não procuram? Nós somos a capital de afrodescendentes depois do continente africano, como é a 80%? população africana. E como é que você vê ainda em Salvador, a maioria dos outdoors com presença de pessoas brancas o tempo todo? Como é que você vê ainda diversos ambientes ensaiando pessoas brancas? Porque a gente é racista, porque nossa sociedade soteropolitana é racista. Porque ainda temos o hábito de confundir, para mim não é confundir, mas associar, melhor dizendo, um preto ao marginal e um branco a não marginal. Porque o tratamento, muitas das vezes, são diferentes na periferia ao bairro nobre. Sim. Porque a gente ainda, quando vai numa McDonald's no Corredor da Vitória, nós encontramos uma criança branca, Mac feliz, e não encontramos uma criança preta, Mac feliz. Porque nós somos uma sociedade alimentada por isso, por um racismo estrutural, disfarçado, né? Por um racismo que, entre linhas, traz diversas outras práticas de violência. Então, quando a gente vê, por exemplo, você falou sobre preconceito, diversas vezes entrar em uma loja, alguém olhar pra mim e achar que eu não vou pagar. Eu vou contar uma historinha, só pra Diga. você ter noção de preconceito que eu sofri aqui De na racismo, Eu né? sofri não, de racismo. Que eu sofri não, mas um funcionário meu sofreu. Tá? E eu acabei intervindo no meio. Foi até meio engraçado, porque depois ficou engraçado da forma que eu agi. Cheguei em Salvador e fui levar para conhecer aí a Barra. Aí tava tendo evento na Barra, cheguei na Barra, aos meninos, né? Isso já era de noite. Ah, vamos mostrar ali atrás do farol, tem uma vista e tal, você vai ver lá e tal. Já tá de noite. Eu falei, vou ver o quê? Não, pra você ver lá. Aí na hora que a gente tava indo, eu falei, não, gente, tá escuro e tal, não vou não. Vamos voltar. Aí na hora que a gente tá voltando, aí passou 3 policiais, encosta na parede, todo mundo. Aí mandou todos os meus funcionários encostar, de cor e tal, negro. Encosta na parede, aí e eu nada. Não mandou encostar. Aí eu, o que aconteceu? Não, porque e tal, o pessoal tava, parece estar usando droga ou fumando alguma coisa lá atrás. Falei aqui, ó, se eles são suspeitos e estão usando droga ou vendendo, eu também sou, porque eu estou com eles. Então, o correto era que você farasse para que eu também encostasse na parede. Então, encosta na parede. Falei assim, não, primeiro você tem que saber quem eu sou para depois perguntar se eu posso encostar na parede. Quem é você? Eu falei, não, vou encostar. Encostei e tal. Aí ele me chamou e falei, ó, eu acho racismo. Porque estão todos juntos, se são suspeitos, todos são suspeitos. Qual que é a diferença de encostar os meus funcionários e não me encostar para revistar se é uma vaga suspeita? Eu vi que era uma discriminação, algo do tipo, porque a gente estava junto. Sim. Mas Salvador é assim, né? Salvador, a abordagem, às vezes a forma. E eu não quero só culpar a polícia, porque eu acho que é um problema social de políticas públicas. É claro que melhorou muito, né? Melhorou muito Aí a você já televisão. tem 18 A anos. televisão, você vê que a televisão hoje abre mais espaço para a população negra. A gente sabe que avançou muito, né? Wanderson tá aí na TV Bahia. Mas aí eu lhe pergunto, quais são as publicidades que Wanderson faz? Além de estar na TV como apresentador. Alguém me mostra Wanderson em uma marca de publicitária? Não tem. Sim. Então a gente vê que ainda existe um racismo ali presente em uma sociedade que a gente não deveria, principalmente em Salvador. Então, quando uma criança preta cresce, ela quer referências. E quais são as referências que nós temos hoje? Poucas. Então é um movimento ainda de luta, é um movimento de resistência. Eu agradeço muito a Band, agradeço muito ao Zé Bueno, agradeço ao diretor Augusto Correia Lima, agradeço a De Castell, a Leobala. Eu digo que a Band não é uma emissora democrática, né? Mas é uma emissora que ela não é racista. Agora, a gente precisa deixar claro que a gente precisa ocupar mais espaços. Sim, eu acho que é a união, né? A visibilidade maior, nós precisamos mais. ter visibilidade. Nós precisamos ter mais notoriedade. E não estou falando da Band, estou falando da sociedade. A sociedade precisa dar espaço ao preto, à preta. E ao branco também. Mas não na disputa de rivalidade, mas de competência. Você não pode escolher alguém pela cor, mas pela sua competência. Né? Isso é que é importante. Você é competente, você ocupa qualquer espaço. É. E tá bom. Eu acho que a gente tem que. Uma das coisas que eu falo é o seguinte: olhar primeiro
a pessoa tem capacidade de fazer o que eu preciso ser feito? Tem. Então, pronto. Isso é o essencial para que ela esteja naquela Exato, posição. exato. É a capacidade dela de exercer a função necessária dela ali. Isso. O resto é É. subliminar. O resto E assim, uma é coisa que é condição. interessante, por exemplo, nós temos o nome do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues. Absurdo. Nina Rodrigues foi um médico que foi extremamente racista. Aonde ele examinava o crânio do branco e do negro e, através das suas experiências e experimentos, afirmava que o branco era superior ao negro. Em plena capital. Nós temos um instituto que leva o nome de um médico racista. Nós temos uma cidade que ainda alimentamos a ideia da carnificina. É preto, tem que matar, tem que roubar. Velho, é uma parada surreal. Enquanto você, às vezes, vê o tratamento diferente. Então, Rodrigo, a gente precisa avançar muito, mas só avançamos com a educação. É a base de tudo. É a base. Por isso que esse preto aqui não quis ficar com a bandeira levantando, dizendo eu sou preto, combate ao racismo. Esse preto precisou ocupar espaço estudando. Esse preto precisou dizer, eu vou estudar para poder dizer que existem sim ocupações e eu vou estar nesses espaços e eu vou lutar por meu direito e garantir que esse espaço seja meu também. Não é só do outro, do privilégio do outro. É meu. Eu tenho o direito de estar nesse espaço. Porque eu estudei e eu mereço e eu vou lutar para que outros pretos também tenham um espaço desse garantido. E a maior sabe? forma de contribuição chama-se o que você faz. Chama-se exemplo. Que eu acho que é a maior. Líder, ele dá exemplo. Uma pessoa que ela quer, né, mostrar valor, ela tem que dar exemplo. E você está dando exemplo, que eu acho que é o pior. É o que eu busco todo dia, né? Eu ser um homem íntegro, correto. Eu digo assim, cara, o branco pode roubar, ele vai ser branco. Os privilégios serão uns. Mas o preto, se roubar, ele vai ser preto. E ele não vai ter os privilégios que o branco teve. Nós temos casos aí. Nós temos casos aí. Muitos. Então, é melhor a gente dar correto. Eu vi até uma foto que eu acho que saiu bem publicada, não sei se você viu, que aparece um negro, eu não sei, correndo, e atrás ele botou na camisa assim, estou apenas fazendo exercício físico. Não vi, não. E assim, é uma realidade, né? Claro, Fábio, existe sim uma população negra envolvida no crime. Existe, mas nós temos que analisar o seguinte. Branco também. Como existe. O que nós temos que analisar, primeiro, é o estudo, o processo histórico. Nós tivemos uma população escravizada que chegou ao Brasil e que, numa falsa ilusão mentirosa da princesa Isabel, no 13 de maio de 1888, disse que os escravizados estavam libertos. Mas libertos de quê? Desamarrou a corrente, mas não desamarrou a mente, a sociedade. O aumento da desigualdade social, o crescimento da desigualdade, a favelização dos bairros, as favelizações, os subúrbios que foram criados com uma forma de distanciar a população preta dos brancos. Por isso, os centros moravam os brancos, subúrbios pobres, periféricos negros. Né? Por isso essa característica. E aí você vai ter uma sociedade que vai usar a revolta da vacina em um chamado livro Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e tem os bestializados. O livro Os Bestializados é muito importante porque ele fala da revolta da vacina. E aí você vai ter o que é a revolta da vacina. Nada mais é também do que uma forma de limpeza étnico-racial ali do Rio de Janeiro. Uma forma de tirar a população dos centros. Né? Os cortiços que foram destruídos para poder permanecer a população branca. Então a história do Brasil ela é uma história perversa e cruel. Não é à toa que a gente sabe dos movimentos de resistência, a gente sabe quando tem um edifício para ser construído de elite, quem sofre é o preto que mora ali na periferia, que vai ser, vamos tirar aqui seu barraco. E constrói o edifício, irmão. Quem manda é o dinheiro. É a influência. Então o nosso Brasil é construído em cima de grandes diásporas sociais. Então se a gente não entender o que é política pública, se a gente não entender o que é a importância da educação, a importância de políticas antirracistas, não vai funcionar. Fábio vai ser mais um.
vai vir outro. Mas o Fábio daqui não quer ser mais um. O Fábio já chegou à rádio, chegou à TV, chegou à sala de aula. O Fábio pode ir embora, mas Fábio passou. Mas Fábio diz que outros podem vir. E devem vir. Sim, tem que ter muito mais Fábios nesse E mundo muito aí, mais Fábios, muito mais. que é o que mais importa. E é por isso que você ainda trabalha com essa... Porque você tem um projeto social, alguns, né? Tem um projeto social. E essa é uma parte da contribuição de tudo que você viveu, sentiu, e Sim. você vê uma necessidade para com o outro? Sem dúvidas, eu acho que a minha maior contribuição é fazer pelo próximo. Sabe, eu acho que o que eu puder fazer pelas crianças, eu vou pegar brinquedo quebrado, usado, e faço, monto, e bora lá, bora lavar. É minha parte. É sobre mim. Se o outro não fez, tá tudo bem. Quem puder me ajudar, muita gratidão. Mas eu quero fazer. E isso não é um cunho político. É um cunho social. É sobre o que nós estamos fazendo nesse planeta. Eu não consigo entender e não aceito quanto milhões de embriões, no momento de papai e mamãe estavam lá, você foi sobrevivente, cara. Você foi sobrevivente, isso já demonstra a força da vida. Você não veio nessa vida por acaso. Você tem um propósito. E quando as pessoas não entenderem que você tem um propósito na vida, fica tudo perdido. Mas quando você tem consciência disso, do seu propósito, as coisas ficam mais claras. Eu não posso simplesmente crescer, nascer, crescer e morrer. Eu preciso deixar Um legado. uma história, uma referência, um nome. Então, é sobre o Fábio, cara. Eu digo sempre, cada vez mais eu uso isso, Rodrigo. Eu não me importo com o que o outro pensa. Me importa o que é que eu estou fazendo. É porque tem muita gente que senta e prefere reclamar do que as pessoas não fazem, mas também não faz Mas nada. eles não fazem. Já viu que reclama muito de alguma coisa? Se você tá reclamando, cara, do sábado eu fui trabalhar, fui dar aula, pô, doente de febre. Fui dar aula. Cheguei em casa 2 horas da tarde, deitei e parecia que um trator tinha passado por mim. Vai te atestado. Mas não, aquele dia era o dia da minha avaliação. Meus alunos foram fazer a minha avaliação. Eu tinha que estar presente. Você tinha um compromisso com Tinha um eles. compromisso. Se alguém tivesse com dúvidas, precisasse do meu apoio, do meu suporte. Então a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade, sabe? Então, se a gente não compreende isso, meu irmão, fica difícil. Então, se eu acordar de manhã lamentando que a minha vida vai ser um fracasso, que meu dia vai ser um fracasso, meu irmão, vai ser. Mas se eu levantar disposto a lutar, mesmo sabendo que o leão vai ser difícil, o dia vai ser difícil, o leão vai estar lá para, né? Eu pelo menos vou tentar. Eu sempre botei na cabeça o seguinte, Rodrigo, pode ser que não dê certo, mas eu vou tentar. A busca você tem que buscar constantemente. O que eu falo é o seguinte, eu ainda costumo... Tá fazendo frio aqui demais. Eu tô sentindo muito. O que eu costumo dizer, né, com as pessoas, e eu falo muito sobre isso, é que a gente pode parar e começar a reclamar das coisas que nós não temos, ou a gente pode levantar e buscar as coisas que nós queremos ter. Pronto. Né? Aí eu te pergunto, se eu ficasse reclamando do meu pai? Você ia se revoltar e usar isso como pretexto de uma vida que talvez você teria, e não buscar o que você tem hoje. Você entende? Então, essas são as diferenças das coisas. E eu falo mesmo, eu falo assim, gente, quem faz só o que gosta é criança. Adulto faz o que gosta e também o que tem que ser feito. Tem hora que você não quer fazer algo, mas tem que ser feito porque você é um adulto, você vai lá e faz. Sim. Então, Perfeito. essas responsabilidades que nós temos que ter. Agora, a responsabilidade que eu acho bacana, que é a que você tem, eu, né, já fui em alguns projetos seus Pilota, sociais, né? Já fui pilota. Com crianças, que eu acho bonito, eu acho que é válido isso, e o interessante que você não faz buscando aparecer ou ganhar algo em troca, ou busca patrocínio, não, precisa de dinheiro, quero... Nada, é apenas cunho social e você tá ali presente, você tá ajudando, você tá movimentando, você tira do seu, você limpa mesmo os brinquedos que eu vi lá, brinquedos que estavam lá, que você mexe, conserta, limpa, para contribuir com a sociedade. Isso é fantástico, que é seu de coração, não é algo para aparecer.
Porque tem Não, gente que faz, espera chegar a data, vai lá e faz para aparecer, para ganhar isso ou ganhar não, aquilo. não. Não pode. Não pode porque assim, cara, é social. Faz com a mão que a outra não mostre, É. né? Ensinamento bíblico. Eu sou um cara muito ferroso a Deus. Então, velho, eu tenho muito. Você não tem noção, velho. Eu tenho tanto medo da lei do retorno. Você não tem noção, Rodrigo. É por isso que eu me policio muito. Porque às vezes ele fala assim, por que está acontecendo comigo? Eu digo, por que que você fez para acontecer isso com você? Ah, isso eu penso Por muito. que... Eu vou repetir de novo isso. Por que isso está acontecendo comigo? Aí eu pergunto, o que você fez para isso estar acontecendo com você? É a lei do retorno. Eu É a lei da colheita. sempre tive medo da lei do retorno. Então eu procuro me policiar para não ter esse retorno. Sou ser humano, cheio de erros, claro, mas eu procuro me policiar. O social é o social. Eu não posso brincar com a caridade. Eu não posso brincar com os sentimentos de crianças. Eu não posso brincar com os sonhos de pessoas. E aí você pegar uma criança, iludir, você. Gente, criança, eu fui criança, pô. Então eu tenho uma responsabilidade, eu digo, surreal. Eu procuro me policiar muito com essa questão da responsabilidade, sabe? É de lembrar que o que eu tô fazendo hoje, amanhã, pode ser que essa criança me ajude. Sim, Então, assim, e poxa, essa criança pode dizer, meu vovô, meu tio, sabe? O mundo é dá voltas, pô. Então, bora fazer. Bora dar esperança a essa criança amanhã pra você estudar. Bora dar volta, bora ver se essa criança aí, alegrar o dia dela, que às vezes o pai e a mãe não tem nenhum brinquedo pra dar em casa. E porque não tem mesmo, acabou. Bora parar de ficar questionando, brigando. Ah, porque eu vou. Bora esquecer isso, bora fazer a nossa parte. devia ter você ficar sentado no sofá reclamando que João Maria e ninguém faz, e você não levantar da cadeira e contribuir para com a sociedade, que eu falo o seguinte, eu faço a minha parte, espero que o outro faça também, mas se não fizer, a minha parte está Tá feita. tudo Eu bem, não vou cara. fazer minha parte só se o outro fizer. Não, não pode. E a gente começa a crescer com isso. Sabe que as coisas vão acontecendo na sua vida, mesmo que lento, não rápido como você imagina, mas é seu, é sólido. Acontece. Você não tem medo de alguém chegar aqui agora, é a polícia da prisão. Tá tudo bem. Porque você sabe que é feito com solidez, com transparência, com honestidade, com caráter. Então eu sou muito disso, né? Eu digo, mano, pode demorar, mas vai chegar. Não vai chegar tão rápido como chegou na vida de P, de M. Mas vai chegar o meu, mas na hora certa. E Deus me dá isso. Quando eu penso, velho, eu sou muito grato a Deus, tudo que eu tenho hoje, velho. Deus me deu tudo que eu poderia não ter. Mas você plantou. Essa é a diferença. É, Se você sim, plantou, ó, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho só para recapitular para entender. Você saiu quando pequeno, foi trabalhar porque você ganharia conhecimento sem receber nada. Você foi para televisão para ajudar, mas sem ganhar nada, em reuniões. sim. Você foi para a rádio trabalhar aos sábados Você ganha sem nada. ganhar nada. Então você foi primeiro, para depois Deus olhar e te dar para você colher. Sim, E as coisas boas funcionam assim: primeiro a gente faz, e contrapartida o universo entrega. entrega. Mas as ruins também. Sim, perfeito, As perfeito. ruins também. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas Eu sou ruins. muito. Hoje, só pra você ter noção, Baianidade TV, que depois virou Baianidade TV, porque o Zé falou. Porque não muda pra Já TV. tá Você na tá na TV, televisão. uai. O Ziel que é responsável por isso. Aí eu falei, não, Zé, eu vou mudar. E mudei. Pra TV. Mas todas as pessoas que passaram por mim, hoje estão bem, trabalhando, né? Eu tive Matheus. Olha que loucura, né? Que coisa doida. Tive Israel Lopes, que hoje tá bem, tá com o poeta, tá lá, desenrolou, trabalhando. Aí depois teve Juninho, Juninho que é da Fofoca Salvador, que passou por mim, onde eu colocava nos contatos, abriu a página dele, tá aí também estourado com a página dele. Depois eu tive Matheus, o Matheus me pediu oportunidade, falei, Matheus, eu não pago o salário, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí Matheus era um menino de abrigo, que foi perder os pais, e eu conheci Matheus no evento que eu fui gravar de Ana Catarina com Israel. E aí ele me viu, ele falou, eu te acompanho na página. Pô, Matheus, mas o Matheus, aí ele, isso era 2 shows, sexta e sábado, né? Era Paripa e Periperi Hall. E aí Matheus ficou insistindo. Aí eu falei, pô, Matheus, eu vou comprar uma máquina
e você vai ficar tirando foto. Agora eu não tenho condições de te pagar assim. Quando uma moedinha, eu pago. Aí ele colou. E viramos amigos, daqui a pouco começou a trabalhar comigo, comecei a pagar algumas coisinhas. Veio a pandemia, ele morava na casa de uma tia, da tia em cima, em um quartinho bem pequeno, porque ele tinha saído do orfanato. E eu mesmo, irmão, que loucura. Falei, irmão, faz o seguinte, você vai receber auxílio, não vai? Pronto, vai receber. Vá lá pra casa, vá morar lá, pega o dinheiro do auxílio e reforma esse quarto. Só. E ele ficou lá uns 4 meses morando lá, em casa, e eu e minha mãe segurando as pontas. Graças a Deus, depois ele conseguiu um emprego aqui na Barra como gerente. De lá tá morando hoje na Itália, tá muito bem. A mãe dele, que era do orfanato, chamou ele, que era uma freira, na verdade, chamou ele, tá na Itália hoje, muito bem, graças a Deus. Thiago começou a trabalhar comigo, hoje tá na Band, na fixa. E essas coisas que eu Isso acho que é interessante. importante, Tem né, gente, tem cara? gente, ainda mais Ah, esse meio artístico e tal, existe pessoas que acham que para você subir, você tem que puxar para o outro cair para você subir. é. E ao contrário na vida, né? É igual você mesmo, você ajuda o outro para que assim você Claro, velho. Você imagina, evolua. velho. O cara perguntou um dia na Band assim comigo, ah, velho, Tem medo da concorrência, não? Você fica ajudando essas pessoas, eles vão passar a é, perna a você, vai não, montar outro negócio, não vai ligo fazer não. outra coisa. Assim, fofoca que Salvador fez, né? Mas eu não tenho problema com isso. Eu acho que, velho, é sobre onde eu estou, né? Então, tá tudo bem. Um cara me perguntou na Band o seguinte sobre Thiago. Perdeu o Thiago agora, né? Eu falei, irmão, Thiago não veio trabalhar comigo para ser meu. É, Ele tem que voar, né? Ele tem que voar. Eh, eu ajudo a pagar o curso dele, da ETEBA, porque a primeira coisa que eu falei foi ele. Em vez de habilitação, faz curso na ETEBA. Eu vou pagar o curso, vou te ajudar. Paga o curso, porque através do curso você vai conseguir um emprego melhor. E talvez o que eu te pague não seja o melhor. sim, Então, hoje essa é a visão. Ele tá na Band, graças a Deus, assim, tem que voar, irmão. É. Sabe? Ninguém é nosso, não, pô. Eu acho que isso que faz com que a gente seja puro. Sabe? Isso que faz com que Deus nos dê as coisas, nos proporcione coisas maravilhosas, que a gente fala assim, meu Deus, eu mereço. Merece, porque Deus diz, cara, você merece por isso. Então, assim, eu acho que ajudar as pessoas faz parte. Se aquele cara vai ser um filho da puta com você, não sobre ele. Se ele vai amanhã ser escroto com você e te processar, é sobre ele, não é sobre você. É. Né? E eu aprendi isso, né? E aí hoje eu tô também no ramo da rocha, tô aí na ideia de cantores, né? Produzindo Em falar cantores. nisso, me conta agora essa aqui, porque você montou uma coisa, não sei de onde você tirou essa Sim, ideia, mas foi uma coisa que você colocou que é única, que ninguém fez ainda, que isso, foi, existe a Casa dos Artistas, existe o Big Brother, existe isso, isso. você montou um de Arrocha, como é que é? Foi o primeiro reality de arrocha do Brasil. Ele é único, é o primeiro, não existe lugar nenhum. Do Podem mundo. copiar, mas o seu é o único, é o Pode primeiro. copiar, né? Inclusive registrado, viu? Registrado já. E esse reality ele surge da seguinte forma: meu sócio hoje, que é o Val Mesquita, um cara que eu conheci, tive a honra de conhecer como amigo, e o cara que passou a ser meu amigo mesmo. Falou, cara, a gente passou a montar projetos, né? Fizemos primeiro o projeto Baianidade Móvel. Ele fala, vou pegar o carro, vou adesivar com o seu nome. Bora, Val. E aí começamos a construir uma amizade que parece que é uma amizade de 20 anos. Isso já tem o quê? Nós temos uns 2 anos de amizade, mas parece que é amizade de 20 anos. E nessa onda toda, a gente fez o Baianidade Verão. Que aí eu montei, como a gente é querido, né? Eu ia fazer uma festa de comemoração do Baianidade. Eu chamei dois cantores para cantar, e nessa brincadeira deu mais de 20 artistas. Inclusive, Pablo esteve no meu evento. Né? Então foram mais de 22 artistas cantando no Baianidade Verão. E depois desse Baianidade de Verão, a gente falou, bora fazer Pô, o negócio bombou, então vamos matar esse bombou, bora negócio. fazer agora o Baianidade Music no estúdio Top of Mind. Gratidão, Eduardo, estúdio Top of Mind ali no Chiep. Fizemos algumas gravações, aí deu aquela esfriada. Aí daqui a pouco a gente vai fazer o que agora? Rapaz, estamos pensando. Aí Val falou, velho, a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar. E aí nessa conversa de movimentar, a gente foi pro estúdio
do tecladista de Silvano Salles. E aí a gente começou a falar, mas eu queria investir num cantor de arrocha, uma cantora. A gente começou a conversar assim, nós três. Eu, ele e o cara lá. Aí daqui a pouco ele falou assim, poxa, uma rocha. Eu falei assim, velho, bora fazer o reality da rocha. Ele, velho, é mesmo, velho. Eu falei, bora. Eu falei, bora fazer o reality da rocha? Como assim? Velho, simplesmente saímos de lá com a ideia. Só que aí o outro não comprou ideia. Aí eu e o Ival saímos com a ideia na cabeça. Paramos no coisa, começamos a Vamos botar montar. isso pra frente. Vamos fazer o quê? 3 dias, não sei o quê. Bom, aí começamos a correr atrás. Sem patrocinador. Correr atrás. E conseguiu muito patrocínio? Não conseguimos, primeiro, muito patrocínio. Conseguimos alguns apoios, porque ninguém sabia o que era o reality da Rocha. Que é isso? Aí montamos a estrutura, alugamos uma mansão em Guarajuba mesmo. Alugamos toda a estrutura. Falei com o Silvio Farley, que parceiro. MP, tenho que agradecer Mário Paim e Pablo, porque Silvio Farley, meu amigo, gratidão. Catilove também, né? O próprio Jorge Araújo, que também foi na final. Mas na mansão, a gente montou, eu abri inscrição, a gente fez camisa. Aí veio o Poca Empreendimento, também tenho que agradecer, porque Poca iniciou também na época que a gente falou do projeto, ele gostou, ele colou, deu um suporte, deu um apoio. A gente começou a montar copo, camisa, restaurante, a casas, provas. E nós conseguimos realizar um reality mesmo. E esse Nível reality ficou quanto nacional. tempo? Quantos? Foram 3 dias de gravações, com várias etapas. Levamos produtores do Arrocha pra lá, né? Produtores de Cherry, a galera pra lá pra falar um pouquinho sobre a música. Levamos empresários, gestores da carreira de tudo ligado ao Arrocha. Como é que é uma vida como você se tornar um artista? E aí a gente pegou 12 participantes do interior da Bahia, misturamos, botamos nessa casa. E as provas eram compor uma música, inclusive tem uma música aqui, ó, que é de uma que surgiu através do reality do Arrocha. Então, assim, eles conseguiram compor música. Imagine aí, né? Eles conseguiram compor essa música através do reality do Arrocha. Então, assim, o movimento, hoje, pra você ter noção, tomou uma proporção tão grande que hoje nós conseguimos ter diversos artistas que estão com contratos fechados. Já? Já. Revelamos artistas com contrato fechado. Nós temos hoje artistas que estão com a música já tocando na rádio. Já está com todas as plataformas lançadas, inclusive, né? Com música já lançada. Gravamos CD. Tudo isso ligado ao reality da Rocha. E como sempre, você contribuindo E assim, massa, com né? todos. Todos. Então, assim, nós temos Marville, nós temos Joyce. Eu estou aqui procurando aqui porque eu acho que é muito massa isso. O Jace Campos, na verdade, é uma que acabou de lançar aqui. Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Deixa eu ver aqui. A gente acabou de lançar. Ó, Essa aí? isso foi a música feita dentro da rocha. Dentro da sua casa. da mansão. Olha aqui. Olha lá. Você passa pela calçada e eu não pude acreditar. Como é que pode me deixar? Como é que pode me deixar? Aí. Ela, Jace, a vice-campeão. É. Oi? Aí, essa música. E temos outros cantores. Nós temos hoje a Marville, que está aí. Nós temos também a própria Clarinha, que está com ex-empresário Thiago Aquino, assinou com ela. Então a gente tem hoje artistas que começaram a assinar. Temos o Breno que fechou. Deu muita coisa. Deu, porque a gente fez uma mansão. Saiu muitos frutos. Porque assim, foi uma mega estrutura mesmo. Até a galera, pra você ter noção, a mega estrutura que tá em casa assistir, não foi uma qualquer estrutura. A gente fez uma produção nível nacional. Isso tá gravado em algum lugar? Gravado O no pessoal quiser YouTube. assistir? Tá no YouTube, Baianidade TV. Só é botar lá Reality da Rocha. Não tem errada. Pra quem não tiver em casa, a gente
Só pra você ter noção, gente. Consegue colocar aí, produção? Baianidade TV? É o reality da Rocha. Reality do Arrocha? Olha aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Seja bem-vindo ao maior reality de arrocha do Brasil. Comigo, Fábio Silva. Olha lá. Aqui foi. Eles. Olha como são que eles ficaram. Aí vai colocar. Bote lá, vai lá. Sem o I. I. Você botou. Tem que botar o I. Ó, tira esse corrige aí. Vai. Aí, pronto. Agora faz assim, ó. Aí é o 4º episódio. Bota. Suspende aí. Suspende aí, filho. Aí. Bote aí, pessoal, isso é pra você ver. Isso é o final. Vai votar naquele que de fato merece ser Foi o final. 5 finalistas para a final do primeiro reality de arrocha do Brasil. Então, fiquem atentos a partir de agora. Cada candidato. Aí foi. Na caixa de tudo. Aí foi o campeão, Raí. Que Ele Santana. que ganhou? Foi o campeão. Foi o campeão. Aí a final. Aí é a casa. É a casa. Ô, meu querido, faz o seguinte, bote aí no segundo aí. Deu ESC aí. Segundo. Aí vai rapidinho, ó, rapidinho. Vai aqui na finalzinho, no final, não. Segura aí, aqui, vai mais. Vai, pronto, volte. Aí, pronto. Aí foi a presença de seu Farley. Seu Farley foi na casa, em Guarajuba. Essa é uma mansão em Guarajuba mesmo. Vai, arrasta um pouquinho mais pra você mostrar seu Farley falando. Bota aí. Pode botar seu Farley falando. Bota play. Aí. Mas eu digo sempre, quando eu faço algum caso, que eu tô Aí. trabalhando, eu tô feliz que eu faço isso trabalho. Eu até te mando assim, tu fala, aí você, né, quer dizer, a felicidade de escutar vocês. É muito Aí- legal, muito gratificante quando você vê bote- pessoas comprando a bote sua no ideia dois, e acreditando. Aí a 2. Aí, ó. Olha lá, olha a estrutura que a gente fez. Pô, mansão mesmo. Mansão. Olha lá. Não foi de qualquer jeito, não. Olha lá, deixa aí. Bom dia, gente, bom dia. Mano, já tá na semana, carteira. Esse aí, Breno, já está com o contrato com um empresário. Acabou de gravar um audiovisual em Mutuípe. Ali é Thiago, Eléus, aqui também do interior, os dois, Jaguaquara, se não me engano. Aqui também, interior, tudo interior. A galera veio do interior. Olha eles aí dormindo, a gente pega os bastidores. Olha lá. Garia acabou de assinar com Igor Serra Preta. Observe a mansão, olha a estrutura. Aí, só queria mostrar aqui o pedacinho para. Deixa aí. Aí, ambulância. Colocamos toda uma estrutura. Aí. Estamos aqui no evento, o Reality da Rocha. O meu trabalho aqui hoje é para poder garantir, né, a vistoria do local, ter certeza da segurança de todos. Foi uma coisa bem feito, nós trouxemos- produzida. Ó a piscina. Negócio de grande evento. De grande evento. Olha aí. Aí, a mansão, a praia. Ele achou da feira. E eles podiam sair ou ficava confinado? Na mansão, confinado. Aí, ó, num lugar desse, uma mansão dessa, quem quer sair? Teve treta? Teve treta, teve as coisinhas que a gente fez pra ganhar. Mas bem o Arrocha. A ideia era o Arrocha. Sabe? Ela musical. foi toda voltada dentro da música. Na música. Aí. Bem musical. Sucesso a menina, muito boa. Aguinaldo, sou grato a Aguinaldo, meu câmera. Aí, ó, meu câmera Aguinaldo. Sem ele. Mavile. Olha lá, cozinheira também. E grata a Val, né? Porque sem Val nada seria possível. Pode baixar meu câmera. Pode dar bom. Olha, isso aí é pra você ter noção da estrutura, né? Cara, uma estrutura grande, estrutura. negócio de grande. Bote aí nesse bombeiro aí, rapidinho. Bote sim um volume. Aqui, não. Onde você passou lá no bombeiro. Você gravou ali, ó. Volta. Não, vai pra frente. Pra frente. Você mostrou ali, ó.
Vai lá, vai lá. Foi onde eu vi você mostrando o bombeiro. Aí. Olha aí. A estrutura que a gente fez. A Mega. Tirou o som, o volume. Põe volume. Aqui não tá sem volume. Daqui a pouco tem uma prova, desafio. É claro, Ah, você eu vou teve- ficar assim, tchau. Ainda teve Aí. as provas. Trabalho, reality show com a Rocha. Né? Estamos aqui prontos para sermos acionados a qualquer instante. Daqui a pouco tem uma prova, Aí, desafio. a gente colocou, meu sócio ali, então assim, a gente colocou a mega estrutura, a gente fez algo assim que a gente pode assim, sem dúvidas, com grandes parceiros, marcas, fazer o segundo reality do Arrocha. Isso, é isso que eu quero saber. E quando é que tá pretendendo esse segundo reality aí? Olha, hoje nós estamos buscando captar patrocinadores, né? Pessoas que acreditam no projeto. A gente não pode fazer um projeto menor do que isso, né? Então a gente quer fazer um projeto maior do que esse, né? Numa estrutura, claro, compatível a esse primeiro reality. Então a gente está buscando patrocinadores, não é fácil, porque é um projeto que custa um pouco caro. Então a gente realmente investiu. Mas patrocinador e investimento também. E aí, exatamente. E o que é que a gente acredita? A gente acredita o seguinte: primeiro, né? Que o reality. Primeiro, qual é o objetivo do reality do Arrocha? Nós conseguimos aí, desses 12 candidatos, uns 7 já estão aí com contratos assinados. Já fazendo audiovisual, já gravando, já fazendo projetos. Então, eles já estão, além da visibilidade que eles tiveram. O Arrocha hoje é um dos segmentos que mais cresce no país. E o Arrocha, eu conheci o Arrocha quando eu vim para Bahia, porque eu não conhecia a Arrocha antes disso. No Maranhão é muito forte. No Maranhão. No Nordeste também muito forte. E é um segmento que potencializou. Então, fazer o reality do Arrocha é algo que você atrai. Hoje, só nessa página que eu tenho o reality do Arrocha, eu tenho 10 mil pessoas. Orgânica. São 10.200 inscritos. Só, e aí se você for ver, é praticamente todo mundo do segmento da Rocha, do entretenimento. A galera consome, a galera quer. E aí a gente precisa fazer um outro, né, para alimentar, para crescer, claro. Mas a gente hoje tem uma dificuldade que realmente é o patrocinador, porque é um investimento alto, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque a gente vai ter que fazer, ter van, ter restaurante, tem umas parcerias que dá para se fazer, mas tem coisa que é dinheiro. Sim. Né? E aí, seu dinheiro não dá para fazer. Né? Porque você precisa pagar o câmbio, pegar edição, pegar material. Não, tudo funciona a partir de fator financeiro, mas... Claro. E aí a gente está buscando, né? Até falo aqui, né, aproveitando, já quem deixa quer a ser dica aí. parceiro do reality do Arrocha, quem quer trazer a sua marca, quer essa visibilidade, notoriedade, venha falar comigo aí, com o Fábio Silva. Tenho certeza que você não vai se arrepender de ter a sua marca vinculada a um projeto desse. Imagine, é o único projeto do Brasil que pode ser vendido amanhã para o Google Play, pode ser vendido amanhã para o Netflix, pode ser, porque é um projeto que ninguém nunca fez. Você reúne BBB, Fazenda, agora a Casa do Patrão e o reality do Arrocha. E aí eu peço, inclusive, apoio do segmento, né? Eu falo das grandes produtoras, porque um projeto desse aí não pode se apagar. Não, e outra coisa, você lança músicos, lança músicas, igual você colocou aí, Sim. lança pessoas, e isso daí é dinheiro na mesa. Na mesa. É dinheiro na mesa, que quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Água limpa, porque você revela um artista desse, você pode, inclusive, pegar um artista desse. Ser seu. Sei lá, vou gerenciar esse artista, ou então eu só quero 10% dele, ele tá aberto para... Então isso aí é uma indústria muito interessante, né? E existe um projeto já formado sobre isso? Existe. Com os patrocinadores ou algo do tipo? Ou como é que seria? Existe, na verdade, um projeto, a gente vai reformular, ajustado, né? Porque assim, antes ninguém tinha um projeto visual. Porque não existia. Não existia. Então, agora a gente tem. Você já tem. O interessante é que você não tem só a receita, você já tem a receita e a prova viva, o bolo já tá tudo ali, já mostrando que deu certo. Deu certo. E você investir algo que deu certo, fica muito mais fácil do que investir algo que possa dar certo. Exatamente. A ideia é essa, é mostrar aos patrocinadores que nós temos um projeto muito top. O reality do Arrocha é um fenômeno. Eu não tenho dúvida que esse projeto aí, irmão, é um projeto que todas as marcas que entrar
O Business Cash vai entrar, aí vamos entrar com isso aí, é Ela, interessante. ela assim, a gente reúne Eu imprensa, acho muito teve imprensa interessante. coletiva. Gente, pra você ter noção, eu fui pra Rádio Salvador FM, falar do reality. É. Os sites de Salvador, todos, Correio da Bahia, todos soltaram notícia. É. O primeiro reality de roça do Brasil. Eu tô falando que todos os sites de Salvador. Não, e eu falo de carteirinha, porque eu acompanhei algumas coisas, Salvador eu FM. acompanhei e eu vi o dia do evento, foi na beira da praia, Ali que já foi a final. e a final, teve vários artistas, várias pessoas, eu vi isso, eu acompanhei. Aí. E eu vi o movimento disso, eu vi que Isso. deu uma quantidade expressiva de pessoas Sim. e principalmente quais pessoas estavam posicionadas ali. Isso aí tem um grande peso de Sim. acordo com as pessoas que estão apoiando, Perfeito. né? Então isso tem um grande diferencial, não foi uma coisa pequena. Pela Não. primeira foi muito grande. Foi muito grande e agora a gente consegue com certeza o apoio, né? De ter pessoas, porque assim, conhece o projeto da seriedade, né? Confiou, né? Eu agradeço a Sil Farley, agradeço a Mário Paim, agradeço a Cart Love, ao próprio Jorge Araújo, essas que foram no local, ao Poca, né? O Veraldo, o Poca Empreendimento, toda essa galera que apoiou o E deu projeto. frutos, eu acho interessante isso, não foi só o projeto, teve em si, ele morreu ali, Não. ele está dando frutos e deu frutos. Deu frutos e tem hoje. A minha acabaram de lançar CD, né? O CD delas, a gente tá aí pensando, tem um audiovisual para entregar de Raik, que a gente tem que entregar o de Raik também. Quer dizer, é um projeto que aí, fora que os meninos estão tendo um contrato assinado, o Breno passou a ter um contrato, assinou com uma produtora, acabou de gravar um audiovisual, a própria Claria também, com o Ivo, fora os outros, né? Então, assim, isso é uma visibilidade, é uma notoriedade que dá, né, aos meninos. O Joab, que também é de Silvano Salles, tava aí também, quer dizer, É uma visibilidade. grande diferencial para uma empresa colocar sua marca ali dentro e conseguir entrar dentro desse ramo. Com certeza ela vai ter visibilidade Com e certeza. fora que ainda contribuição com a sociedade, com a música, Com a com música. tudo isso que vem por trás. E não é só chegar e fazer um show, né? É. Existe um projeto que é mostrar, que é o desafio, que é, por exemplo, imagina aí, né, a gente falar aqui da Master Life. Um desafio musical, e aí você faz um desafio de uma etapa que tenha a marca do produto, e aí o cara fala o produto, o cara faz o desafio, o cara adivinha algo. A gente fez prova do adivinho, Então, então são massas, cara. são coisas e fica ali, Fica, e tá no canal lá, tá velho. no canal, tá aberto, todo mundo tá assistindo, tá vendo. Tá vendo? E outra coisa, a marca hoje ela tem que se ligar com processos e com coisas que sejam sociais. Sim. A sua marca ela tem que estar interligada ali com isso. Você não pode ligar a sua marca a algo que seja pejorativo, que seja coisa que o Arrocha Perfeito. é uma Perfeito. música completamente diferenciada. Não é aquela música que faz apologia ou pejorativa, Não, nada disso. é. Então ela tem que estar ligada àquilo. Perfeito, perfeito. Concordo com você. Concordo com Entendeu? você. Então você que tem uma marca bacana, que queira ela colocar, gente, não tem nada melhor do que isso. Obrigado. Ainda mais uma marca nordestina. E com pessoas sérias no projeto, né? Que Você é o vê grande o diferencial. Mário Paim, pô, da MP Produções, Mário Paim está lá, né? Você tem o Sil Farley, né? Você tem Cart Love, você tem Jorge Araújo. Pessoas Então, de peso, de pô, peso, que estão dentro de um projeto ali, presenciando. Não vai sair da sua agenda, dos seus afazeres, para chegar em um projeto de qualquer jeito. Não iriam fazer isso, né? Eu agradeço muito a eles também. Agora, uma coisa que eu falo com você, o próximo que você vai fazer, você vai ter que separar e uma grande turma para separar esse tanto de cantor. Porque eu garanto que vai ter inscrição Vai. Essa foi pra 250. chover. Essa- Vai passar de 1000 aí, brincando. Foram 250, velho. Devido ao que apareceu aí. E a gente teve que ficar olhando um por um. É. Foi olhando um por um pra edição. E foi É. difícil, foi muito, porque tem muita gente boa. Toda hora aqui. Vai ter quando? Vai ser quando? Vai ser a próxima quando? É que o direct aqui, irmão, é lotado. Se eu te abrir aqui, você vai ver, é lotado. Toda hora me perguntando. E eu, às vezes, eu fico assim, gente, aguardem. Porque depende de patrocinadores. Mas vai chegar, fé e de vai Deus. chegar rápido, porque com o canal e com tudo que a gente vai divulgar e com o que você já apresentou, não demora muito para que isso Com aconteça, fé em Deus, não, com fé em entendeu? Deus. É. E qual outros projetos que você tem aí? Nesse projeto do reality, né? Depois nós temos aí os cantores que nós estamos trabalhando, esses cantores. Então, estou entrando no mundo da rocha, estou entendendo a dinâmica, né? De gestão empresarial, já faço assessoria, né?
Graças a Deus, ano passado eu fiz a assessoria de Ronaldinho Gaúcho. Então foi para mim um desafio, né, no carnaval. Agradeço a Edilson Capetinha, a Ting, a galera aí que me indicou. Então eu Eu fiz sou assessoria. fãzaço do Ronaldinho Gaúcho, foi como eu É, conversei antes. Ele jogou no meu galo, pô. Fiz Meu assessoria, ídolo. ídolo, né? Fiz assessoria de Ronaldinho Gaúcho e assim, foi uma experiência muito importante, muito boa pro meu crescimento, né? Então a gente hoje eu já tô nessa área meio assim de assessoria, né, do artista, daquele que, né, entendeu um pouquinho, daquele que quer um pouco da mídia. E, claro, eu sou muito assim, tô com o projeto, né, dos artistas do Arrocha, focando nesse mundo de como gestor, né? Já tô mais agora direcionando a minha vida como gestor de artista, né? Como o Fábio, além do apresentador, do repórter, do professor, como o Fábio agora um gestor de se posicionar na carreira de um artista, né? De cuidar dessa carreira, de conduzir o artista, de caminhar ele para dar o suporte para que ele possa estourar, que ele possa Ter então, acesso. ter Hoje o artista ele precisa ter acesso. ter acesso. Então eu tô nesse caminho Abrir agora. as portas. É muito difícil hoje em dia Muito. você abrir algumas portas, né? E Muito, muitas coisas acontecem através do network. É uma Perfeito. porta que é aberta. Tem muita gente de talento aí fora, Muito. mas não tem acesso. E o acesso, sem o acesso não vai, Não vai. né? Sem a senha, pai, não vai. Então a gente, eu tenho trabalhado isso, né? Eu tenho uma referência muito boa de Camila Fialho. Camila Fialho é ex-empresária de Anitta. Gosto muito dela. Camila Fialho, eu sou seu fã, tá? Então, eu quero te dizer que eu assisto muito você, acompanho, aprendo muito com ela e através disso eu tento entender a dinâmica de como ser um gestor de carreira de um artista, como você conduzir, e eu entendo que a necessidade é o acesso. Sem o acesso não vai. É isso aí. Agora, primeiro, né? Já tá chegando ao fim, infelizmente. Sim. Esse bate-papo a gente vai indo, vai indo, vai Rapaz, indo. Eu queria que você, antes de deixar todas as redes sociais, todo o processo, devido à sua história, eu queria que você me desse 3 perguntinhas que eu vou lhe fazer. A primeira, qual foi o momento mais difícil para que você passou para estar aqui hoje? Que Mais você di- teve que se superar e olhar, engolir e falar assim, mas eu vou chegar lá. Eu acho que foi além daquela situação que eu te contei lá da questão da necessidade, eu acho que o momento mais difícil foi olhar pro lado e às vezes você não encontrar ninguém para te ajudar. E você tem que saber que ou é você ou é você. O momento da faculdade, o momento de ficar sem uma roupa, de sem sair, sem se divertir. Você perceber que Que é eu e eu eu mesmo. mesmo, amigo não tem, colega não tem, é você. E um momento que você olhou e falou assim, cara, esse momento é um momento de glorificar, que eu consegui, que eu atingi algo que eu imaginava que seria difícil ou não conseguiria. Minha faculdade, minhas conquistas, professor da faculdade, a TV, né? As minhas conquistas dos bens, eu sou muito grato, velho. Então, quando eu conquistei, eu digo, velho, eu consegui. E o que você falaria ou passaria para uma pessoa que chegasse perto de você, que estaria agora buscando, né, sair do estado atual dela e conquistar algo? O que você falaria para ela? Resiliência e persistência. Faça o tempo todo isso da sua vida. Resiliência e persistência. E fé em Deus. Acredite. Se você tem fé em Deus, sozinho você não está. Tenha fé em Deus. Converse com Deus. Conecte com Deus o tempo todo. Fale com Ele. Acorde meia-noite. Que você vai ter certeza que a resposta vem no dia seguinte. Fé. Fé. Fé em Deus, fé no propósito e Sempre. acreditar, né? Sempre. E seja grato. Grato a sua vida o tempo todo. Use a gratidão como escova-dente. Você vai evoluir muito como ser humano. Agora deixa suas redes sociais, deixa tudo. Produção, traz para mim aí, fazendo favor. Deixa aí, pode deixar a rede social, fala tudo. Baianidade TV. Então vai lá no Baianidade TV, CH, procura lá, né? Acompanha minhas fofocas, notícias. E é claro, também reality do Arrocha, tudo junto, para saber tudo do que acontece no mundo do Arrocha. Mas quer me acompanhar no dia a dia, é Baianidade TV. Conto com sua presença de segunda a sexta no Brasil Gente. De segunda e sexta, melhor dizendo. Segunda e sexta, Brasil Gente, com o nosso comandante, o Zé Bueno. Estou lá
falando ver, do não. mundo das celebridades. É isso aí. Então, tenho só a agradecer a Eu que te você, agradeço, meu irmão. agradecer a Obrigado. tudo, tá? É. Obrigado por ter Te vindo agradeço. ao Business Cash. Sua história é uma história fantástica, uma história meu, de obrigado. gratidão que eu tenho com você, com tudo que você faz para as pessoas, Obrigado. por esse crescimento, por ser humano que você é. E só tenho a agradecer mesmo. Espero estarmos juntos aí Sem em o dúvidas. que precisar. E como sempre, quando eu preciso, eu vou lá, busco um pouquinho. Se você precisando de alguma coisa, estamos aqui, que a irmão. união faz a Sem força. dúvidas. E nós dois juntos, e Deus em primeiro lugar, e o resto a gente só faz um pouquinho Com do que a certeza. gente pode fazer. Verdade. E aos nossos, né, telespectadores, compartilhe aí, gente. Inscreva no canal e compartilhe essa história, cara, porque eu acho que é através de histórias de superação e crescimento que se faz o outro, conecta com o outro e faz o outro falar, cara, eu também posso, eu também consigo, eu vou ter fé, eu vou ter resiliência e eu vou insistir que vai chegar a hora. E é assim que funciona a É vida isso. da gente. A gente tem que só se dedicar e fazer o que é necessário, tá bom? É isso aí. E a todos, muito obrigado e até o próximo. Tchau! Tchau. Vamos lá.